Achei que gramática. Não pressa não, gente. Fiquem tranquilos. Tempo de vocês. E aí, Pablo, o que é que você me diz? Eu tô pensando aqui em uma forma de explicar. Aham, Eu não sei tá que, pensando. eu sei que Bom, não é escola vamos tentar literária. construir o pensamento junto. Não precisa ser nada concreto. O que é que vocês lembram sobre o travadorismo? Só tá me vindo na mente que não era uma escola literária de fato. E Então, era uma escola literária? que... É, e que... Pera. A voz de Hamilton atrás tá o auge. Vocês estão conseguindo ouvir Hamilton, é isso? Sim. Tá muito alto para vocês? Ah, Não, um pouquinho. pra mim não tá não. Certo. A gente vai melhorando isso com o tempo. Mas por enquanto hoje vocês vão ficar com essa voz de Hamilton mesmo. Mas vamos lá. Vamos começar a pensar o travadorismo de novo, tá? A princípio, o que é literatura para vocês? Literatura? Sim. Literatura é tudo, né? Nossa. Literatura é tudo. Pablo foi muito sensato em um comentário que ele fez. O travadorismo não seria uma escola literária. Mas por que a gente não considera o travadorismo enquanto uma escola literária? Pelo que nós consideramos enquanto literatura. Para nós, literatura é tudo aquilo. E ó, observem aqui junto comigo. Vamos fazer uma marcação aqui. Literatura é tudo aquilo que é pensado enquanto literato. Mas o que é esse literato? Literato é tudo o que é escrito. Vocês sabem a pessoa que se forma em letras, o que é que ela se torna? Quem faz medicina vira médico. Quem faz direito vira advogado. Quem faz engenharia vira engenheiro. E quem faz letras vira o quê? Professor. Literato. Literato, aquele que produz escritas. Então a gente não vê o trovadorismo enquanto literatura, porque na verdade o trovadorismo ele não era uma produção para leitura, mas uma produção para ouvir. E aí a gente vai começar a contextualizar um pouquinho do porquê é que isso acontecia. Vamos pensar na nossa realidade, pelo menos na realidade do que era o trovadorismo naquela época. Bom, o trovadorismo ele vai começar a surgir lá no século XV, aliás, no século XII, e ele vai durar até o século XV, que é o que nós vamos chamar de primeira época medieval. Tranquilo até aí? Uhum. Sim. Pronto. Todas as épocas que nós trabalharmos enquanto medieval serão aquelas épocas que nós vamos considerar enquanto pré-históricas. O surgimento de toda uma situação, o surgimento da humanidade. São as pinturas rupestres, é o surgimento aí de um tipo de comunicação, é o desenvolvimento da humanidade. Tranquilo? Uhum. Tranquilo. E aí, quando a gente começa a pensar em literatura enquanto desenvolvimento da humanidade, a gente precisa agora pensar em como essa literatura vai se desenvolver. Então, antes de mais nada, qual era a situação daquela sociedade? Será que era uma sociedade homogênea no sentido de todo mundo tinha acesso às mesmas condições de vida? Será que todo mundo tinha acesso às mesmas condições de trabalho? E essas condições, elas eram favoráveis para o desenvolvimento de todo mundo? Ou existia uma classe que era superior à outra? Existe uma classe que é... Pronto. E aí a gente viu na última aula que nós tínhamos uma pirâmide, não era isso? Isso. Sim. Vamos tentar construir essa pirâmide junto hoje. Pensem comigo aqui, ó. Vamos construir a nossa pirâmide. Quantas seções nessa pirâmide nós vamos ter? É o rei, né? O império. O rei. Ai. Os religiosos, os soldados. Quem fica aqui no primeiro? O rei, né? A corte. É a corte. Isso, O rei, a sim. corte.
Quem é que fica em segundo? Religiosos, Isso, os religiosos. E quem mais? soldados, não? Os soldados, que constituíam toda uma hierarquia social. A gente já viu aí que dentro de uma perspectiva histórica, nós vamos ter sociedades que se constroem de acordo com o que elas mais privilegiam. Então a gente tinha aí os romanos que privilegiavam os deuses, os religiosos enquanto topo hierárquico, mas aí nós vamos ter dentro de uma sociedade medieval o rei enquanto detentor do poder. É inclusive nesse período que nós vamos começar a ter as grandes monarquias. Então, são os grandes impérios que começam a perpetuar seus reinados, são as grandes invasões, as conquistas. E aí nós vamos ter uma grande importância da língua. Toda língua é símbolo de poder. E principalmente na época do travadorismo, disseminação de pensamento, de palavras, de língua, significava reter poder. Quanto mais pessoas falavam a minha língua, mais poder eu retinha sobre elas. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Isso quer dizer, então, que os povos estavam em busca de predominância, disseminar seu poder. Pensem em uma sociedade enquanto Salvador. Salvador, grande império, queria destronar quem? Conquistar quem? Simões Filho, que não era ninguém. Salvador faz o quê? Luta para disseminar suas conquistas. E um dos métodos feitos é o quê? A língua. Todos falam a mesma linguagem. Inclusive, se vocês repararem, a variação linguística é a mesma. O regionalismo é o mesmo. Então, esses processos linguísticos, eles vão se dar de acordo com esses processos de dominação. Aí a gente tem os reis, a realeza enquanto predominância do meio medieval. Vamos ter os religiosos e os soldados. E quem é que fica em terceiro? Os nobres? Não? A nobreza? Não sei. Ó, o primeiro lugar é dos reis. O Que é segundo nobreza. dos religiosos e dos soldados. Quem é que está no fundo da povo. hierarquia? O povo. O povo. Também conhecida como a plebe. Não só o povo, mas também aqueles que vendiam, os comerciantes. Todo mundo está conseguindo acompanhar a construção da tabela? Sim. Sim. Tô. Pronto. Eu quero que vocês escrevam essa tabela no caderno de vocês, tá? Vou dar 3 minutinhos. Porra, 3 minutos, viu? Ô, professor. Felipe? Eu já tenho essa tabela copiada aqui. Sara, Tabela Oi? não, pirâmide. tá me ouvindo? Não tô vendo ninguém. É porque meu coisa tava desligado. Olha aí, ele passou qual tema na semana passada que eu não pude vir? Foi esse mesmo, trovadorismo. Ah, ele tá repetindo, né? Isso. Ah, tá bom. E aí, fomos? Sim. Sim. Deixa eu só recapitular aqui. Quem é que está presente na aula hoje para fazer a chamada? Ana, tá aí? Tô aqui. Sara. Oi. Ih, Sara sentiu um desânimo. Oi! Oi, Felipe, tudo bem? Eu. Ótimo. Meu aluno favorito, Pablo. Não tô entendendo. Aluno favorito, Pablo. Não tô entendendo. Você que lute. Eu que lute mesmo. Então, a gente acabou de perceber como é que se constrói a história hierárquica do reino do Salvador. Tranquilo? Ok. Por que isso é importante? Porque isso vai configurar qual era a nossa realidade. Se eu perguntasse qual é a sua finalidade desse reino, vocês Já vão vou. satisfazer a Meu Deus. realeza. E a posteriori satisfazer os reis, os soldados, e a plebe é que tem que satisfazer todo mundo. Tranquilo? Sim. Tranquilo. Vamos lá. Pensando que a realeza é nosso grande senhor e nós precisamos fazer com que eles se sintam honrados, a gente vai começar a pensar em meios de fazer isso. E aí o povo começa a pensar. As pessoas não são alfabetizadas, elas não sabem ler. Mas nós precisamos contar as grandes maravilhas que o rei faz por nós.
precisamos mostrar como ele é bondoso, como ele é compassivo, como ele faz grandes coisas pela nossa vizinhança. O que aqui as pessoas pensam? Vamos honrar o rei cantando. Então a gente vai começar a contextualizar. Trovadorismo vem de uma palavra chamada trova. E aí vocês vão perguntar, professor, o que é trova? Trova é também chamado de cantiga. Então tudo era cantado e nada era escrito? Não necessariamente. Ou eles... Para que a gente pudesse... Vamos contextualizar o seguinte. A sociedade não era alfabetizada. Então, quem escrevia eram os próximos à realeza. Vamos pensar na nossa hierarquia de antes. Quem é que estava no topo? O rei. Quem é que estava em segundo? Os religiosos. Então, os religiosos seriam os escrivãos, que eram as pessoas que sabiam ler e escrever, para que escrevessem aquelas músicas, que a gente vai chamar de trovas. E aí, cada música dessa, que nós vamos chamar de cantiga, era escrita pelos religiosos, pelos escrivãos, e esses escrivãos cantavam para o povo. Então, esse tipo de literatura era escrita? Era. Só que ele não era disseminado para o povo de maneira escrita, era disseminado ao povo de maneira cantada. Tranquilo? Tranquilo. Sim. Tranquilo. Pensando nisso, a gente vai ter a primeira cantiga, chamada Cantiga da Ribeirinha, também chamada de Cantiga do Gurvaia ou Cantiga à Ribeirinha, certo? Certo. O que faltou naquela aula, que a gente não tinha conseguido fazer ainda, era analisar como as construções frasais daquela época se davam, tá? Então, o que a gente vai fazer hoje? Vamos pensar juntos nessa perspectiva. Olha a primeira cantiga aqui, como ela era escrita. No mundo não me sei parelha, mente me for como me vai. Caja, moiro por voz e ai. Vamos acompanhar juntos aqui, ó? Minha senhor, branca e velha. Vamos acompanhar junto. Ó, tá vendo a luzinha vermelha? Estou. Leiam comigo em voz alta. No mundo No mundo me não. sei parelha, Filha, mentre me for dentre me como me for, vai. como me vai. Como me vai. Eita! Seja... Parece confuso, né? Confuso. Essa língua é a língua portuguesa, brasileira? Não. Não. Não, né? Então, a gente vai descobrir que essa língua, a língua do início da literatura, é chamada de, alguém lembra? Galego Português. português. Galego português. Que é uma junção de 3 línguas. Mas para a gente conseguir entender o que é isso, vocês lembram qual é o nome que se dá aos países que falam língua portuguesa? Língua portuguesa? Sim. Eu sei, calma. Tem no meu caderno, eu vi agora. Vamos pensar juntos, não tem pressa. Lusófonos? Lusófonos? Isso, lusófonos. Todos Lusófonos. aqueles que falam língua portuguesa serão chamados de países lusófonos. Vamos pensar aqui, ó. Países lusófonos. Quem não anotou, anota agora. Vocês lembram que eu comentei antes? Língua é o quê? Poder. Poder. Exatamente. Então, qual é a nossa função? Disseminar a nossa língua para conquistar povos, conquistar regiões. E aí alguém um dia pensa, vamos chamar esses povos de lusófonos, aqueles que falam português. Então, os países lusófonos são todos os pertencentes à língua Só que essa língua portuguesa, ela não era a mesma que a gente fala hoje. Dá pra gente perceber pela cantiga da Ribeirinha, não dá? Sim. Essa língua Sim. sofre um processo. Porque, na verdade, antigamente, nós não tínhamos a predominância de todos os países. Inclusive, nessa época, a gente não tinha o Brasil. O Brasil ainda não existia nessa época. Ou existia? Não? Não. Não.
E aí, nessa época, os países que eram considerados lusófonos, que falavam uma dita língua portuguesa, que não era língua portuguesa, mas que mais se assemelhavam, eram 3 países em específico. Alguém lembra? O Galeto, que é Portugal. Vamos analisar juntos. Ó, galego, português. Galícia. Calma. Galego, português. Vamos aumentar o tamanho disso aqui. Galego, português. Vamos pensar aqui que 3 países se juntaram para formar essa palavra. Agora, se a gente pensar na palavra português, a gente pensa em que país? Portugal. Portugal. Exatamente. Então a gente já sabe que o primeiro país que aqui estava era qual? Portugal. 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 Ô, professor, essa é a repetição da sua primeira aula, certo? Isso, a primeira aula de literatura, porque agora, como nós vamos unificar todas as turmas com a mesma aula, a ideia é que vocês sigam todos com o mesmo aprendizado. Ah, ok. Tá escutando zoada no fundo? Vamos lá. Portugal. E aí, depois que a gente vê que o português está ligado a Portugal, a gente vai ter essa palavra, galego. Vamos pensar na seguinte coisa. A palavra gal parece algum país em específico? Vocês lembram qual é? Galícia. Não é? Isso. Então, esse primeiro, gal, é também conhecido como Galiza. Ou Galícia, popularmente conhecido. E esse ego, alguém lembra o que é? A Espanha? Não, Espanha? é. É o único que falta, mas não parece ser de Espanha. Isso. Aí a gente viu naquela primeira aula que antigamente a Espanha não era chamada de Espanha, mas Península. E aí por isso o ego, tá? Então a gente vai saber que isso aqui, na verdade, é Espanha. Entendi. Então, se eu perguntar a vocês, o galego ou português é a junção de 3 países que falavam a mesma língua. E para aumentar o seu poder, eles tentaram unificar qual era a língua. E formaram o galego e o português. Quais eram os 3 países? Galícia, Espanha Galiza e e Portugal. Exatamente. Certo. Então, essa língua, que é o galego português, vai gerar todas as escritas trovadorescas. Então, por isso a gente vê que essa escrita ela é tão diferente. Faça uma leitura rápida aí dessa cantiga da Ribeirinha. Enquanto vocês forem terminando, me avisem. Ok. Acabei. E aí, Pablo, Carol ou Sara? Acabei. Tudo bem. Pronto? Cadê? Tem alguma Cadê? palavra nesse texto que vocês... que lembrem alguma palavra do português normal? Minha senhor. Minha senhor. Aonde? Aqui, achei. E minha senhor. Tem mais alguma? No mundo. Ó, a palavra ouve. Ouve, é verdade. Ouve. E aí? Minha senhor. No mundo. A primeira ali. Isso, no mundo. Como me Branca e vai? vermelha. Levantei. Aonde? Aqui, eu me levantei. Próximo do Minha Senhor. 2 linhas antes. Me levantei. Aí. Esse mau dia, será que a gente consegue entender o que é? Dia ruim. Isso, mau dia também. Tem um Minha Senhor branca e vermelha. Esse querer diz
conjugado, que vos retraia, semelha, semelhante, ó, filha, pai. Conseguiram perceber como, mesmo distante, ele ainda tem traços do português? Sim. A influência de Portugal aparece aqui dentro. Vamos começar a pensar agora como é a tradução disso. Alguém consegue sugerir mais ou menos o que significaria esse poema? O que significaria? Sim. Algum trecho que você consiga Aí entender o que significa. eu sei que é de amor, porque é na visão do homem, sempre todos do travadorismo, se não me engano, são na visão do homem, né? Menos Amigo. o de amigo é na visão da mulher, só que é escrito por um homem. Aí esse é sobre um homem que ele tá falando sobre uma paixão que ele sente, só que ele nunca vai conseguir ter contato, algo assim. Não sei. Isso. Dentro do texto, onde foi que vocês acharam isso? A parte que ele fala Me diz qual é a linha pra gente pensar junto. minhas E aí, qual a linha, Pablo? Acho que essa que ele tá falando, minha senhor branca e vermelha, queredes que vos retraia. Esse aqui? Aqui, achei. Minha senhor branca e vermelha, queria que vos retraia, quando vós eu vim ensaia. É isso? Uhum. Mais alguém? Tem uma sugestão? Vamos analisar agora o poema traduzido. No mundo, ninguém se assemelha a mim, enquanto a minha vida continuar como vai, porque morro por vós. E ai, minha senhora, de pele alva e faces rosadas, quereis que vos descreva quando vos eu vi sem manto. Maldito dia, me levantei, que não vos vi feia, ou seja, nunca vi mais bela. E minha senhora, desde aquele dia, ai, tudo me foi muito mal. E vós, filha de Dom Pai Muniz, e bem vos parece de ter eu por vós guarvaia. Pois eu, minha senhora, como mimo de vós nunca recebi, algo mesmo que sem valor. Vocês perceberam como aparece todas essas menções que o Pablo trouxe antes? Uhum. Em relação a esse homem que está muito preso a essa visão da mulher, de como ele deseja ter a presença da mulher dentro de sua vida, como isso é essencial dentro da poesia travadoresca. Sim. Só que a poesia Sim. travadoresca não vai ser única em relação a isso, tá? Eu vou dar 2 minutinhos para vocês darem uma lida completa no material, na tradução da poesia, para a gente poder trabalhar isso, tá? Depois do fim do estado de calamidade, previsto para a principal mudança das seja suspenso por até 4 meses para que o empregado seja direcionado para o curso ou no diretamente com o empregado ou com outros trabalhadores, sem precisar E aí, vamos lá? Vamos. Pronto. Então aí a gente viu que a gente tinha uma situação
do contexto em que a realeza estava como primordial e que a gente tinha uma língua chamada galego-português, que era a junção da Galiza, da Espanha e de Portugal. Tranquilo até aí? Uhum. Tranquilo. Pronto. O que a gente vai fazer agora é chegar em como essa realidade afetava as nossas poesias. Tranquilo? Vamos lá. As poesias trovadorescas, elas vão ser chamadas de poesias provençais, ou seja, que provém do sul da França. Então, todos os trovadores vão ser do sul da França. Tranquilo até aí? Tranquilo. Então, você perguntar de onde surgiu a poesia trovadoresca do sul da França. Isso é importante porque vai explicar alguns elementos da língua e da linguagem utilizada. Então, essa questão do Minha Senhora, de onde veio essa irreverência da França. E aí a falta de alfabetização, como a gente tinha visto antes, levou todos os trovadores a terem essa linguagem enquanto linguagem cantada. Por isso, a gente tem uma grande importância dos cancioneiros. A gente viu que o nosso primeiro questionamento hoje foi: os trovadoristas são considerados literatos? Sim ou não? Acho que sim, não? Por quê? Sim. O trovadorismo é considerado literatura? Não, acho que não. Não. Por quê? Porque era cantado, né? Era cantigas, músicas. Mas para as cantigas serem cantadas, elas não precisavam ser escritas antes? Gente, Sim. até porque ele tá dando aula de literatura, né? Trovadorismo. Ótimo, cara. Exatamente. Mas, para além disso, vamos pensar no seguinte. Para que uma canção pudesse existir, alguém precisou escrever. E esses ajuncionamentos, ou seja, essas junções das escritas, é o que perfazem a nossa literatura trovadoresca, ou seja, a escola literária do trovadorismo. Também chamada de primeira época medieval, porque é a primeira escola literária que a gente caracteriza enquanto existente. Tranquilo? Tranquilo. Pensemos no seguinte. Geralmente, dentro do trovadorismo, nós teremos a seguinte percepção. Os homens serão a voz do eu lírico, e esse eu lírico, geralmente, os homens vão ser a voz da sua poesia, e eles vão produzir dois tipos de cantigas. Uma cantiga que vai ser chamada de cantiga lírica e cantiga satírica. Tranquilo? Uhum. Qual é a Ok. função do homem dentro da cantiga trovadoresca? Ele é o quê da poesia? Eu É o que narra, Eu né? lírico, Ele é o isso, lírico. Pablo. Ele Eu é lírico. o eu lírico, aquele que fala, aquele que narra, a essência da voz. Mesmo que, por vezes, esse eu lírico se passe por uma mulher. Ele ainda assim continua sendo o homem que assumiu a postura de uma mulher. E aí ele vai subdividir as suas cantigas em duas. Em uma cantiga lírica e uma cantiga satírica. Por que a importância disso? Porque essas cantigas vão se subdividir em quatro. Ao mesmo tempo que nós teremos aí uma cantiga que vai ser a cantiga lírica, anotem. O gênero lírico é caracterizado pela presença da cantiga de amor e da cantiga de amigo. Anotem. O gênero lírico é caracterizado pelas cantigas de amor e pela cantiga de amigo. Quando terminarem, avise. Tá bem. Pronto. Todo mundo acabou? Já. Pronto. E aí vamos começar agora a destrinchar cada uma delas, tá? Isso vai ser muito importante para a gente entender a essência de cada literatura. O gênero satírico é caracterizado pelas cantigas de escárnio e de maldizer. O gênero satírico é caracterizado pelas cantigas de escárnio e cantigas de maldizer. Se vocês tiverem como, destaquem as palavras cantiga de amor, cantiga de amigo, cantiga de escárnio e cantiga de maldizer.
Pronto. Todo mundo? Sim. Sim. Pronto. Vamos começar agora a destrinchar cada uma delas. Abram espaço no caderno de vocês, porque a gente vai traçar algumas características que vocês precisam anotar, tranquilo? Uhum. Vamos lá. Começando pela cantiga, pelo gênero lírico, nós vamos ter a primeira cantiga chamada Cantiga de Amor, certo? A cantiga de amor, na verdade, é sempre a visão... Quem é o lírico da cantiga? O homem. O homem. Então, o homem, ele vai trazer a primeira visão existente dentro do trovadorismo. O amor não correspondido. Do servo homem Relacionamento. que se ajoelha para uma mulher. Do amor tão grande e poderoso que ele se humilha por aquela senhora. E aí, vocês lembram qual foi a expressão que vocês viram na Ribeirinha? Minha senhora. Minha senhor. Ou seja, minha senhor, minha senhora, minha dona. A dona de mim. Essa subserviência, a servidão do homem em prol do seu amor, tá? Esse amor não correspondido, ele vai ser todo embasado em quê? Em frases cultas e elaboradas. É a norma padrão do galego-português bem utilizada. É uma gramática que ainda não é chamada de gramática, mas que ele existe. Ele é retilíneo, ele está presente na vida das pessoas, tá? Isso porque quem era a primeira classe hierárquica? A Os nobreza. reis. Exatamente. Então, essa cantiga de amor era uma cantiga que vislumbrava chegar à realeza. Era geralmente uma cantiga, anotem, cantada em refeições, nas núpcias dos palácios. Porque era um reflexo das classes sociais. Ou seja, esse homem, enquanto servo, amava aquela realeza, aquela princesa, aquela rainha, mas sabia que esse amor nunca seria correspondido. Porque uma pessoa da sua classe nunca iria se relacionar com uma pessoa de classe menor. É como se uma pessoa de uma cidade grande nunca se relacionasse a um interior. Tranquilo até aí? Uhum. E aí observem que eu pontuei a seguinte expressão. Era os palácios e não as ruas. Porque o espaço tema das cantigas não era contar sobre as aventuras ou sobre o espaçamento de alguém, mas contar sobre as vivências dentro do palácio. Porque é essa visão do homem enquanto servo, que está dentro de um ambiente de poder, ou seja, a realeza, e que ele está ali subserviente, só para servir aos outros. Ficou mudo. Oi, oi. 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 Meu Deus. Ficou mudo. Só pra mim que eu não tô escutando ele, eu não sei. Eu também tô escutando. Acho que ficou mudo o microfone dele, não entendi. Gente, Oi. Oi. me ouviram? Sim. Sim. Pronto, vocês pararam de me ouvir onde? Quando Palácio. você tava Quando você falando terminou de falar sobre os sobre a palácios e cantiga do cenário. Isso. Porque esses palácios, eles representavam esse ambiente de domínio. Então, eram os servos que serviam a quem? A realeza, e a realeza não estava na rua, estava nos palácios. Então, nunca seriam aventuras selvagens ou aventuras dos homens, mas dentro de um espaço privilegiado da realeza. Tranquilo? Sim. Vamos lá. Vamos analisar, então, uma poesia, uma cantiga, aliás, que contém essas características. Pablo, você pode ler para mim? No mundo não me sei parelha, mentre me for como me vai. Caja moiro por vós. E aí? Minha senhor, branca e vermelha, queredes que vos retraia quando nos vis em saia. Mal dia me levantei, que então não vi feia. E minha senhor, desse qual dia, ai, me foi um mimo. Ah, é a mesma coisa que tem em cima, Isso, é embaixo? Ah, Não, tá. é diferente. Pensava que era... É diferente? É. Ah, sim. E minha senhor, desde aquele dia, ai, me foi a mim muito mal. E vós, filha de Dom Pai, Moniz, e bem vos vermelha. E a ver eu por vós guarvaia, pois eu, minha senhor, de alfaia, nunca de vós ouvi nem ei. Valia de ocorrer. Nossa, é muito difícil de valia de ocorrer. É muito difícil de ler isso. E aí, vocês já viram esse poema antes? Já? Já. Onde? Ribeirinha, né? Uhum. Exatamente. Esse poema, e observem que eu não coloquei o nome de propósito ali,
É o poema que a gente acabou de ver, chamado o quê? Ribeirinha. Cantiga de Ribeirinha. A Ribeirinha. Ou Cantiga da Ribeirinha. Ou Cantiga da Gurvaia. Tranquilo? Tranquilo. Pronto. Vamos pensar agora na tradução disso. Não há ninguém igual a mim, enquanto me eu viver como vivo. Eu morro por vós, e ai, minha senhora branca e vermelha, quereis que eu vos retrate, quando eu vos vi sem manto. Infeliz aquele dia, pois eu percebi que vós sois bela. E minha senhora, desde aquele dia, ai, venho sofrendo de um grande mal. E vós, filha de Dom Paio Muniz, e bem vos semelha, queres que eu te cubras com a gurvaia, pois eu, minha senhora, de presente nunca tive de vós nem terei a coisa mais insignificante. E aí? Coreia é insignificante, meu Deus. Alguém sabe o que é gurvaia? Não. Não. Ninguém perguntou o que é. O que é Gurvaia, professor? É um luxuoso manto. É um manto feito com as mais valiosas penas, os mais valiosos linhos. Tranquilo? Tranquilo. Pronto. Agora, estou crente que vocês anotaram as características da cantiga de amor. Não anotaram? Opa, eu Sim. notei. Da época de quê? Oi? Da época de quê? As características da cantiga de amor que passou ali antes. Você Ah, anotou? sim, sim. Pronto. Uhum, sim. Vamos analisar agora esse poema de acordo com aquelas características, tá? Viu? Ok. Vamos lá. Dentro desse texto, onde é que está que demonstre a servidão, a subserviência? A servidão? Sim. Queres que eu te cubras com a guarvaia? Um minuto. Não sei. Tá ótimo, mas tem um ainda mais claro. Um termo só que delineia todo esse porém. Vamos lá. Cadê? Queres que eu Minha te cubra com senhora. a guarvaia? Eu Cadê? morro por vós. Aqui. Queres que eu te Eu morro cubras por com a guarvaia? E aí, qual outro? Eu morro Queres por vós? que eu vos retrate? Cadê? Na quinta linha. Achei. Isso. Tem uma expressão, gente, pequena que demonstra servidão. Quem acha? Minha senhora. Exatamente. E minha senhora, olha o peso dessa expressão, a minha senhora, a dona de mim, aquela que detém poder sobre o meu eu. O eu lírico não é ninguém, é aquele que é mandado, aquele que é um chucro. Olha como ele se coloca aos pés dela. Quereis que eu te cubras com a gurvaia, quereis que eu vos retrate, minha senhora. E aí, olha como ele trata essa expressão da minha senhora. Pois eu percebi que vós sois bela, e desde aquele dia venho sofrendo de um grande mal. Que mal é esse? O amor, a paixão que Exatamente. ele tem por A ela. gente subentende que esse mal, na verdade, é o amor. Cadê, meu Deus? E aí, qual outra característica que vocês acham aí? Deixa eu ver. Minha senhora branca e vermelha, não sei. Eu morro por voz? Ó, podem pesquisar qualquer característica daquelas que a gente viu antes. Eu morro por voz. Vamos pensar aqui, ó. Essa expressão aqui.
Pois eu, minha senhora, de presente, nunca tive de vós, nem terei a coisa mais insignificante. Representa alguma coisa para vocês? Sim. O amor que o servo sentia pela sua dona, ele era um amor correspondido ou não correspondido? Não Não corresponde. correspondido. Não, não correspondida. Isso. Qual é a expressão aqui que demonstra que era não correspondido? O que ele fala que nunca tive de tive. vós, nem Ó, a terei palavra a é coisa essa. mais insignificante. Nunca, Nunca. nunca, Ah, nem sim. terei. Olha essas negatividades. Nunca tive, nem terei. Olha o peso dessa frase. Mais alguma coisa? Olha essa outra frase. Não há ninguém igual a mim, enquanto me eu viver como vivo, eu morro por vós. E aí? Perceberam como esse lírico é um lírico que depende de outra pessoa, de uma mulher? Sim. Vamos passar pro próximo. Tranquilo até aí, gente? Tranquilo. Uhum. Vamos para a cantiga de amor. A cantiga de amor, vamos para a cantiga de amigo, aliás. A cantiga de amor, nós vimos que o lírico é o quê? Homem. Que O se homem. passa por uma... Mulher. Mulher. Mas na cantiga de amor, a gente tem um homem que se passa por uma mulher? Não. Não. Ah, então o lírico continua sendo o homem que se passa por um homem. Sim. E geralmente o tema é o quê? Saudades. Confissões amorosas. Saudade. Isso, confissões amorosas. Um servo que se declara para sua senhora. Tranquilo? Sim. Tranquilo. Na cantiga de amor, nós vamos ter um outro Amor. tipo de eulírico. É um eulírico que é um homem, mas nesse caso ele vai se passar por uma mulher. Então essa mulher, ela vai narrar situações de amor que são correspondidos. Então esses amores geralmente são pessoas que já têm uma relação, mas que são afastadas por uma guerra, porque naquela época, em período de expansão, de conquistas marítimas, lembra que a gente conversou antes? Língua para ser disseminada, língua enquanto poder. Então as pessoas estavam em constantes guerras e as pessoas eram chamadas para lutarem pelos seus países. E esses amores eles acabavam afastados. Então as histórias geralmente são homens que se passam por mulheres e que narram como esse amor ele é tão grande, mas que acabou afastado. E aí são sempre lamúrias de como a pessoa se sente sozinha, de como ela está triste, de como faz falta aquele carinho do seu bem, como o amor faz falta na vida daquela pessoa. E geralmente esse tipo de cantiga sempre tem um paralelismo, ou seja, são refrões que se repetem. Tranquilo? Uhum. Sim. Tranquilo. Vamos pensar juntos agora nessa cantiga. Sara, pode ler para mim? Não tá nem aparecendo aqui, calma. Ai. Por quê? Bora, mulher. Ondas do mar de Vigo, se viste meu amigo, e ai Deus, se vera cedo. Ondas do mar levado, se viste meu amado, ai Deus, se vera cedo. Se viste meu amigo, e porque suspiro, ai Deus, se vera cedo. Se viste meu amado, porque é gran cuidado, ai Deus, e se vera cedo. Martins Cordais. Vamos lá? Vocês conseguiram perceber que tem uma rima nesse poema? Tem. Sim. Muita. Ó, Se viste meu ondas do amigo, mar se de viste meu amado. Vigo, se vistes meu amigo. A gente falou Ai, que eles tinham um Deus. refrão, não tinha? Sim. Sim. Qual é o refrão dessa cantiga? Berrar cedo? Ai, Deus, Não se sei. vera cedo. Ai, Deus, Isso. se vera cedo. Esse é o nosso refrão. Eu vou ler as duas partes e no refrão vocês leem junto comigo, tá? Ok. Uhum. Viu?
Vamos lá. Ondas do mar de Vigo, se vistes, meu amigo. Ai, Deus. Se verra cedo. Ondas do mar levado, se vistes, meu amado. Ai, Deus, se vera E aí cedo. Deus se verra cedo. Se vistes, meu amigo, o porquê eu suspiro. Ai, Deus, se E vera aí Deus cedo. se verra cedo. Se vistes, meu amado, por que aí, gran coitado? Ai, E Deus, aí se vera Deus se verra cedo. Vamos caracterizar uma coisa muito importante aqui, tá? A palavra amigo vai significar o quê? Alguém sabe? Amado, Namorado. Isso, Namorado, namorado, amado. marido, namorado, amante. amante, não tem lá. Tranquilinho? Sim. O que é mais que a gente consegue perceber ali de características da cantiga de amigo? Vocês anotaram, gente, as características da cantiga? Sim. Sim. Do da solidão, Isso. Cadê? Onde é que tem sobre a solidão? o porquê eu suspiro, O porquê eu suspiro. Mais algum outro lugar? eu suspiro. Se viste meu amado. Pera Nesse aí, essa poema, parte aí eu esqueci de anotar. A cantiga de amigo tem solidão e mais o que mesmo? vamos dar uma olhadinha juntos, espera aí. Dá uma notadinha aí, Carol. Profissão mulheres. Pronto. Pronto? Uhum. Vamos tentar ver a tradução agora. Ondas do mar de Vigo, acaso vistes, meu amigo? Digam que virá cedo. Ondas do mar agitado, acaso vistes, meu amado? Queira Deus que ele venha cedo. Acaso vistes, meu amigo, aquele por quem suspiro? Queira Deus que ele venha cedo. Acaso vistes, meu amado, por quem tenho grande cuidado? Queira Deus que ele venha cedo. Olha aquela preocupação do eu lírico, aquela saudade e a vontade de estar perto. E observem que parece que essa pessoa, o eu lírico, que é uma mulher, ela está procurando onde está, não é isso? Isso. Porque ele fora Isso. levado pela guerra. Então ela não tem certeza de onde é que ele se encontra. O que era uma sensação muito comum nessa época. Tranquilo? Tranquilo. Sim. Tranquilo. Vamos dar uma olhadinha no próximo. Agora, professor, estava na característica dizendo confissão, mulheres. É só feita por mulheres essa cantiga de amigo? Isso, a cantiga de Amírico comumente são mulheres que declaram seu amor. Isso porque na cantiga Entendi. de amor é o servo, enquanto homem, que declara seu amor por uma mulher da realeza. Uhum. Posso ir? Pode. Pode. Vamos agora para as cantigas de escárnio, que correspondem ao gênero o quê? Travou. Qual o gênero da cantiga de escárnio? Satírico. Isso, Papa. Satírico. Satírico. O gênero, a cantiga de escárnio, ela vai ser basicamente um retrato social. Isso porque, em geral, vai expressar como está a situação daquela sociedade, tá? Então, elas são críticas indiretas. Indiretas em que sentido? Elas vão afetar as pessoas
que é, estão sendo oprimidas ou situações que sejam de vulnerabilidade. Tranquilo? Eu vou deixar vocês anotarem as Tranquilo. características e aí a gente volta para conversar em relação a isso, tá? 2 minutinhos. Pronto. Pronto. Vamos? Sim. Sim. Vamos. Só tá nós três, nós quatro na coisa. Oi? Vamos lá? Essa foi nós três na aula. Vamos lá. Tinha uma outra menina, só que ela falou que não tava dando certo ela entrar. Vamos lá? Então, as cantigas de Vamos. escárnio, ela... Vamos. Pode ir? Pode? As cantigas de escárnio, elas vão ser um retrato da sociedade daquela época e elas vão ser sempre com críticas indiretas. Vão apelar aí para uma ironia, para comentários pernósticos, ou seja, que sejam vulgares, que se assemelhem a uma vulgaridade. Isso porque ela vai sempre gostar de andar pelos caminhos dos escândalos, tá? Observe que quando eu digo ali críticas indiretas, por um fator muito importante, que o que vai diferenciar a cantiga de escárnio da cantiga de maldizer. Nós não citaremos o nome daquele que a gente fala mal. Tranquilo? Tranquilo. Uhum. Vamos ao seguinte exemplo. Carol, pode ler para mim? Posso. Um cavalo não comeu há 6 meses, nem ergueu, mas progua Deus que choveu, e cresceu. A erva e percabo se passeu, e já se leva. Seu dono não lhe buscou cevada, nem no ferrou. Mailo bom tempo tornou, e cresceu a erva, e passeu, e arricou, e já se leva. Rapaz, essa é a mais confusa de todas, na minha opinião. Eu também não entendi nada. Tem alguma coisa que vocês conseguem entender aqui? Deus só. Cavalo, Há 6 meses, Choveu. seu dono, cresceu. Cresceu. Ó, vamos tentar Cresceu junto a aqui, ó. erva. Um cavalo não Cavalo comeu. O cavalo, cavalo não não- comeu. Sim. Há Há 6 6 meses. meses nem se ergueu. Ou Mas seja, há 6 meses nem se levantou. Mas bora tentar ver qual é a tradução. o cavalo não comeu. Um cavalo não comeu por 6 meses, nem se ergueu, mas prouve a Deus que choveu e cresceu a erva, e por fim pastou e já se levanta. Seu dono não lhe levou cevada, nem o ferrou, mas o bom tempo voltou, e cresceu a erva, e pastou, e arribou, e já se levanta. Observem, nesse caso aí, qual é o elemento daquela sociedade na época? Pense no Nordeste. A gente tem um grande problema com uma coisa, a falta de chuva. Água. Exatamente, Falta a falta de água. seca. Não dá E olha o falta que ele não, fala. meu filho. Tá chovendo. E olha o que ele fala ali. Um cavalo não comeu por 6 meses, nem se ergueu, mas prove a Deus que choveu. E por choveu, cresceu a horta. E aí ele vai ironizar toda essa situação da falta de água, ou seja, o reflexo da sociedade, utilizando um cavalo. Ou seja, a ironia, o riso como meio de abordar o tema. Tranquilo? tranquilo. Sim. Vamos agora para o meu favorito, a cantiga de maldizer. 2 minutinhos para vocês analisarem aí, copiarem as inscrições. Ah, meu Deus.
Acabei. Pronto. Oi? Alguém tá escutando? Oi? Eu tô. Oi, alô? Ah, Oi. Vamos lá, meninos. Vamos. Tá acabando já, deve estar chato pra vocês. Vamos lá. Então, a diferença entre a cantiga de maldizer e a cantiga de escárnio é a intensidade da crítica. Vocês lembram que eu falei na cantiga de escárnio? As ofensas, elas eram indiretas. Nós não citaríamos quem nós estamos ofendendo, tá? Nesse caso, a cantiga de maldizer, ela vai vir para dar o tapa na cara. Ela vai botar para jogo, bater no peito e dizer quem manda aqui sou eu. E aí ela vai ser muito mais pesada e agressiva, porque ela vai acabar ofendendo e ridicularizando aquele que ela está querendo atingir. E para isso, muitas vezes, ela vai utilizar-se de meios como xingamentos e grosserias, porque o foco está em criar o escândalo. Tranquilo? Mas no caso, citaria quem tá ofendendo, certo? Isso. A gente vai citar, direcionar a crítica. Por exemplo, é como se vocês, em outras palavras, vocês vão dar o nome aos bois. Vão dizer, eu estou direcionando isso aqui para tal pessoa, certo? E a crítica é bem mais pesada do que a de escárnio, no Exatamente. caso. Vamos ver isso na prática, vocês vão perceber como vai ficar. Ó, da vossa mulher, ó meu Pedro Rodrigues, jamais creias no mal que falam dela, pois bem sei eu que ela por vós muzela. Quem não vos travou? quer, vos traz somente intrigas, pois quando deitou ela em minha cama, a mim muito bem de ti falava. Se a mim deu o corpo, é a voz que ela ama. Vamos ver a tradução disso, apesar de que ficou bem claro, né? Da sua mulher, Uhum. ó Pedro Rodrigues, jamais acredite no que falam dela, pois eu bem sei que ela o adora. Quem não gosta de você é quem faz intrigas. Pois quando ela deitou na minha cama, falava-me muito bem de você. Se a mim deu corpo, é a você que ela ama. Ó o nome citado aqui, bem claro e direto. Da sua mulher. Pedro Rodrigues. Pedro Rodrigues. Imagine um homem estar em casa e quando ouvir seu nome gritado na rua, dizendo que a mulher deitou com outro. Então, o de maldizer tá justamente nisso. Ele acaba... E ele... Ó a ironia aqui presente. Se a mim deu o corpo, é a você que ela ama. Fechou? Fechou? Pronto. Por hoje, meninos, estão liberados, entre aspas. Todos vocês já estão conhecendo a plataforma do Google Classroom? Sim, Já. Todos vocês já estão aqui? já. Sim. Pronto. Eu vou colocar para vocês aqui agora, inclusive, vou até botar para vocês verem. Caso é o que a gente está agora, né? O aplicativo. Não, esse aplicativo é o Não. a gente vai ter uma plataforma chamada Google Classroom. Não mandou Ah, Foi? o código. Ele mandou no grupo, no WhatsApp. Pra mim, Pronto. mudou. Eu Meu vou aí Deus. explicando também, né? Isso mesmo. Ah, Vou colocar sei, agora para ok. vocês uma atividade, tá? Essa atividade precisa ser entregue. Tentem fazer ainda hoje para você não perder a linha de raciocínio. Viu?
Qual o nome? Qual o link? Peraí. Achei, já Que achei, já precisa achei. de um código, né? Eu vou mandar o código para vocês agora. Ok. Já entrei já. Tem que ser entregue hoje, né? Isso, de preferência. Ok. Compartilhei com vocês agora na sala o link do Google Classroom, tá? Vou mandar também o código para que vocês possam ter acesso. Estão acompanhando o processo? Sim. Sim. Ah, eu clico participar da turma e boto o código, né? Isso. Isso. Ah, pronto, peraí. Pronto, acabei de entrar. Pronto, acabei de publicar a atividade. Aí vocês vão baixar e vão me entregar por lá mesmo, tá? Cadê? Não apareceu aqui não. Não veio aqui, não. Atualizem a página. Atualizou. Não apareceu não. Não apareceu também, não. Olhem de novo. Vou olhar agora. Pronto, agora foi. Pronto. Vou abrir a atividade Foi. para vocês darem uma olhada aqui comigo. Mas vocês vão ver que não tem nada muito difícil. Realmente só um resumo do que nós vimos hoje. Ok. Aqui, observem. Vocês vão fazer uma... Vai ter um Oi, pode falar. enviar depois, quando a gente terminar, né? Enviar não, entregar. Ah, pronto, ok. Aqui, vocês vão ter uma questão de verdadeiro ou falso. A segunda questão para assinalar com X. E a terceira também sobre um X, tá? Ok. Meninos por hoje estão liberados, tá? Qualquer dúvida, podem me chamar A no próxima WhatsApp. aula é quarta, né? A próxima aula, eu vou verificar porque vai ter uma pequena alteração no cronograma. Ok, então. Tchau, tchau, viu, gente? Espero que tenham gostado. Tchau, Tchau, professor. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, beijo. Beijo. Ai, como sai